elétricas estão cada vez mais presentes no mercado e também no canal Motoplay. No vídeo de hoje eu vou te contar desempenho na cidade, autonomia, preço, valor da bateria e muito mais da CUX ou CUX, a scooter da Super Soco. Por aqui eu sou Amanda Pagliari e este é o canal de moto mais charmoso do Brasil. Toda semana um vídeo novo com dicas, novidades, lançamentos. Então, se você ama motocicleta, inscreva-se no canal, clicando aqui no botão inscrever-se e do lado no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo. E você, meu inscrito raiz que acompanha o meu trabalho, pode ajudar ainda mais se tornando um membro do canal. Clica no botão Seja Membro e dá uma olhada nas vantagens que tem o programa. Esta é a scooter da marca australiana V-Moto, que tem fabricação na China. E Arthur, te respondendo, ela não está aqui no Brasil oficialmente pela marca Super Soco, sendo comercializada por distribuidor independente. Lá fora ela é chamada, pronunciada em inglês como CUX, mas aqui não tem jeito, o nome dela é CUX. Eu sei, piada pronta. Eu já prevejo milhares de comentários piadinha aí com o nome desse scooter. Teve outro importador que acabou mudando o nome da scooter, já que realmente o nome CUX não é nada, favorável para vendas. Porém, o importador oficial ele tem um contrato com a Super Soco, então a importadora não pode mudar o nome da motocicleta. Inclusive a Super Soco fez uma parceria com a Ducati e a gente tem a versão CUX da Ducati. É a mesma base, tá? É a mesma scooter, porém com um grafismo diferenciado da marca italiana. Agora eu vou apresentar o modelo para vocês, começando pela chave. Esse aqui funciona tanto como sensor de presença para ligar a moto sem ter que colocar a chave na ignição, como também um alarme. Então olha só, ela tá desligada aqui, né? Se eu tentar mexer, ela trava as rodas, né? Além de fazer esse efeito sonoro, digamos assim, esse alarme, ela também trava a roda e evite que alguém leve. E para ligar é muito fácil, você destrava no cadeado, ele emite um som, aí você pode tanto ligar ela e ficar com a chave no seu bolso, como pode também usar aqui a chave de ignição. Eu não gosto muito, porque quando você está pilotando, fica o negócio batendo aqui e irrita, tá? Ela tem um design interessante, bem futurístico, mas ao mesmo tempo retrô. Pela traseira aqui, lembra muito a Vespa. Lá fora, você pode colocar um suporte de baú, então consegue levar um baú. Eu questionei o importador e ele me disse que vai avaliar se traz ou não esse acessório no segundo semestre de 2020. Todas as luzes dessa scooter são em LED, o que é bom, né? Que além de iluminar mais, deixar ela mais bonita, consome menos bateria. E ela é um scooter com dimensões pequenas, focada em mobilidade urbana, passa bem aí entre os carros. Ela tem entre-eixos de 122 centímetros, a distância do vão até o solo 14 centímetros e o assento, a altura do assento até o solo 72 centímetros. E o chassi dela é em aço carbono, que além de ser mais resistente, ele também é mais leve. Olha só, o peso dessa scooter, já considerando a bateria, é de 68 kg. Segundo o fabricante, aí a bateria pesa 10,5 kg. Então, realmente, scooter bem leve. E falando em bateria, ela fica aqui debaixo do assento. Então, você gira a chave no sentido anti-horário, já abre. E você tem acesso à bateria, o tanque de combustível, digamos assim, da scooter. E ela é uma bateria de lítio removível, de 60 watts, 30 amperes. E para carregar você usa uma tomada simples, como essa aqui de 3 pinos. Então você não precisa de uma estrutura elétrica especial na sua casa. E para remover é muito fácil, você vem aqui, desliga o disjuntor, puxa o cabinho e carrega. Muito interessante. Além de remover a bateria, você pode também colocar a tomada aqui para fora, fechar e carregar a motocicleta sem ter a necessidade de tirar o carregador. Então, se você mora aí em casa ou se no seu condomínio tem a tomada para todo mundo usar, você pode fazer isso, que eu acho que é mais fácil do que ficar tirando. E uma coisa interessante dela é que você pode ver o nível aqui da bateria, da quantidade de carga, diretamente
na própria bateria. Basta você aí apertar o botão. De acordo com o fabricante, esse carregador que eu mostrei demora 7 horas para dar uma carga completa na bateria. Mas lá fora, viu, Luiz? Tem um carregador aí rápido, né, um supercharger, que você consegue carregar a mesma quantidade, né, a carga completa, aí mais ou menos em 3,5 horas. Então, eu acho que compensa. Se eu tivesse uma, com certeza ia querer esse super carregador. Para você saber o valor, né, quanto em reais vai sair uma carga de bateria, né, já que ela consome 1,99 kWh, você vai pegar para descobrir o quilowatt-hora na sua cidade, pega a sua conta de energia elétrica, o valor total, e divide pela quantidade de quilowatt-hora que você consumiu naquele mês. Aí você vai ter o custo do quilowatt-hora. E considerando aqui, ó, uma média aí de 0,75 kWh, para você carregar a bateria completa vai te custar R$ 1,50. E o consumo? Bem, vai depender aí da sua tocada em relação ao modo de pilotagem que você escolheu. Ela tem 3 modos de pilotagem e, considerando o nível Sport, ou nível 3, que é o mais potente da scooter, você vai consumir 0,025 por cada quilômetro. Em relação à autonomia, como eu disse, tem 3 modos de pilotagem. Ela vai desde 60 km no modo 3, então uma bateria completa andando no modo máximo dela vai te dar 60 km de autonomia, carregando lá aí R$ 1,50, né, como eu falei para vocês, ou até 100 km no modo Eco ou modo 1. Lembrando que esses números são passados pelo fabricante, então eu ainda não consegui checar certinho o consumo, né? Porque realmente precisa andar muito tempo com ela. E agora, a pandemia, tô saindo pouco até. Aliás, se você assistiu o vídeo da TSX que eu fiz aqui no canal, preciso pedir desculpas, porque infelizmente me passaram informação errada, eu acabei repassando para vocês, mas eu quero fazer aqui minha meia-culpa, um disclaimer, para te passar a informação correta de consumo. Ela é sim econômica, então tá aqui na tela o cálculo correto, tá bom, da bateria, e lá no vídeo de avaliação da TSX eu coloquei na descrição do vídeo certinho o cálculo de consumo. Então realmente ela sim é muito mais econômica do que uma moto a combustão. E se você tá gostando do vídeo, já clica no botão gostei, né, no joinha para cima, deixa o like para eu saber que você tá curtindo o vídeo. Tem mais vídeos de motos elétricas, tem da Volts, tem da TSX e terão outras motocicletas também. Então se você curte esse conteúdo, já se inscreve para não perder. E o painel, ele é 100% digital, em LCD. Eu gostei muito porque ele tem um fundo preto, então ele combina com a estética da frente da scooter, né? E os números são bem grandes, você consegue ter uma ótima leitura, tanto de dia quanto à noite. E aqui ficam os modos de pilotagem, na parte direita, você muda as marchas, ó, 2, 1. Aqui é o modo econômico, digamos assim, o modo eco. Aqui o normal, que é o 2. E aqui é o modo 3, ou Sport. Aqui embaixo fica a carga da bateria, então agora ela está 100%. Tem um relógio, função relógio, o velocímetro ele fica aqui, bem grande, digital. E aí ele tem odômetro total e também odômetro parcial. Já rodei 20 km com essa scooter. Desse lado temos o pisca-alerta dela. Aqui é um botão liga-desliga, que eu achei interessante. Então, quando deixa eu mostrar para vocês, quando ele não está acionado, não aparece aqui a função ready. Então, mesmo que eu tire ela do cavalete, né, do pezinho lateral, ela não vai mostrar. Quando eu ligo aqui, aí sim ela anda. Vocês veem? Nesses 2 botões aqui são para controlar e zerar o painel, as informações do painel. Aqui, tá vendo que tem uma câmera? Pois era para tirar foto. Na versão gringa você tem esse scooter com uma câmera já embutida. Acredito que você deva apertar aqui e tire foto. Mas na versão brasileira não tem. E do lado esquerdo a gente tem farol alto, farol baixo, né? As setas. Aqui a buzina. E ela tem piloto automático, ou cruise control, né? Que basicamente você aperta e ele mantém a velocidade que você está. E ela também vem com carregador de celular USB, muito interessante para você carregar o seu celular, lembrando que vai consumir a bateria, então use com cuidado. Outra coisa que ela tem um ganchinho para você pendurar sacolas ou mochila e também
um compartimento aqui para você colocar a luva, algum pertence. E ela vem com freio a disco em ambas as rodas e sistema de frenagem EBS. A suspensão é hidráulica sem ajuste. E as rodas são aro 12 com pneu sem câmara. E olha só, como você pode perceber, o motor fica aqui na roda traseira. E segundo o fabricante, se acontecer algum problema com a roda, se ela entortar, não necessariamente você precisa trocar o motor inteiro, já que na verdade ele fica protegido, digamos assim. Ele tem uma potência nominal de 1.300 watts com um pico de 2.788. E outra dúvida também que muita gente tem assim, Amanda, se furar o pneu, o que eu faço? Segundo o importador, a conexão, o sistema de conexão é muito simples, então qualquer mecânico aí com um mínimo de experiência ou treinamento consegue montar e desmontar a roda. E o cérebro da motocicleta, a controladora, fica aqui na parte dianteira, ela que faz a gestão da eficiência da bateria para o motor e também controla o sistema de freios que é elétrico. A Cássio, segundo a importadora, essa motorização equivale a uma cinquentinha, tá? Não dá para comparar ali pau a pau o motor elétrico com o motor a combustão, porque eles têm entregas diferentes, né? O motor elétrico ele pode te entregar tudo de uma vez, já o motor a combustão ele depende de uma rotação, né? Uma quantidade de giros, digamos assim, mas equivale a uma cinquentinha. E Leandro, a proposta dela, segundo a fabricante, essa é um veículo urbano para você andar aí em baixas velocidades, em meio aos carros, também não percorrer longas distâncias, então esquece estrada, esquece pegar vias aí com uma velocidade maior, aí 90 km, tá fora. Então a proposta dela é ser bem urbana, tá bom? Um veículo inteligente, econômico, que polui menos, emite zero de som, tá? Então zero ruídos. E na minha opinião, na opinião da Mandinha, ela serve também para aquela pessoa que tem um sítio, ou mora em um condomínio fechado, uma chácara, então consegue ter um veículo para se locomover sem depender de ir num posto de gasolina ou ter um galão para carregar, já que simplesmente ela vai carregar na tomada comum, 110 ou 220, né? Se for o carregador bivolt, vai lá, carrega e tem um veículo para ir para rodar aí o ano inteiro. E agora eu vou rodar pelas ruas de São Paulo para te mostrar o desempenho dela aí em meio aos carros, como que ela se sai. Será que sobe ladeira? E responder também outras perguntas e finalizar o vídeo com os pontos positivos e negativos. Vem na minha garupa! Ó, modo de pilotagem. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Pra mim, acho que São Paulo tem que andar no modo 3. Eu vou colocar no modo 2. Pra vocês verem, ó, peraí, modo 2, olha como ela fica pé de breque, nossa, olha isso, até em segurança, vou até jogar no o modo 1, não vou nem colocar aqui, porque, nossa, ela é muito devagar, de verdade, mas ó, de maneira geral, até que ela é espertinha, tá, eu imaginei que ela fosse mais lerda, digamos assim, mas não. Ó, para andar no corredor, muito fácil. Olha, a ciclística é tranquila, é de boas, tá? Tem uma posição gostosa. Realmente, o piso, né, a parte plana, para você... Nossa, tô travado aqui. Nem eu consigo passar. A parte plana aqui da scooter, ó, tá vendo aqui embaixo? Realmente fica bem estreitinha para você colocar os pés. Porém, não achei nada que me deixasse insegura de pilotar. Então é isso, de maneira geral, ela tem uma ótima ciclística para andar na cidade. E aí, a Jennifer, ela quer saber como funciona o piloto automático. Eu tentei com velocidade mais baixa, mas não consegui, tá? Acima de 50 aqui, ó, vou dar uma travada, ó. Tá vendo? Acendeu a luzinha, aí eu soltei a mão. Ela mantém. Se eu frear, freiei, ela já saiu, tá vendo? E se eu... Deixa eu pegar aqui. Ó. E se eu... Deixa eu fazer de novo. Tá vendo? Tá aqui e tal. Se eu acelerar, automaticamente
o Cruise Control desliga. Lucas, é isso. Eu consegui passar de uns 60 com muita sofrência, tá? Mas a fabricante diz que ela dá máxima aí de final 65 km por hora. Ela pode andar na chuva, tá? Você não vai ter problema de, como é que se diz, tomar choque, né? Assim como outras motos elétricas. Porém, essa sua observação muito interessante. Pode ser que faça uma piscininha. Eu não peguei chuva com ela, mas eu acredito que sim, tá? Agora eu tô aqui, ó, em busca da ladeira perfeita. Um amigo, é aqui que tem que virar? É aqui. Um amigo me falou da tal da Rua Paris. Vamos ver, seja o que Deus quiser, vamos subir. Será que ela sobe? O Eduardo falou que se ela subir a Paris, ela sobe o Everest. Tá dando 15, aí ó. Nossa, até que ela foi ok. Nossa, gostei de ver, ela sobe ladeira. Tenho menos de 75 quilos, então isso faz total diferença no desempenho da scooter. Ó, agora eu vou descer de novo, vou frear lá para subir sem embalo. O que a gente não faz em busca do teste perfeito, ó. Beleza? 76% de bateria, vamos lá. Eita. Será que é contramão aqui? Vixe Maria. Vixe, acho que ela não vai subir. Preciso tomar cuidado, que se ela parar, vou ter que dar um pulo aqui, ó. Não. Ó, tá 10 km por hora e tá subindo. Já pode escalar o Everest. Pronto. Já pode escalar o Everest com a Cooks. E aí, o que você achou do desempenho dela em São Paulo? Escreve aqui nos comentários. E ó, Gustavo, te respondendo, não só a sua dúvida, mas de muita gente, precisa sim emplacar. Ela tá sem placa devido ao Covid, o Detran tá fechado, mas tem que emplacar. E também a habilitação, você precisa de CNH na categoria A. E agora eu vou falar os pontos positivos e negativos dessa scooter. Lembrando, claro, que é a minha opinião, você tem todo o direito de concordar, discordar ou até complementar usando os comentários de maneira respeitosa, mas precisa fazer parte dessa comunidade se inscrevendo no canal, beleza? Um ponto negativo é a rede de assistência técnica e também pontos de venda. Como eu mencionei, a marca não está presente no Brasil, ela é feita através de importador, né, independente, e brasileiro sempre tem aquele medo de comprar um produto importado e depois sofrer para achar peças, né, e etc. Então acho que isso é um ponto negativo. Outra coisa negativa é o pouco espaço debaixo do assento. Gente, não dá para guardar nem uma capa de chuva, então ponto negativo. Outra coisa ruim para nós brasileiros é que essa scooter não vem com a câmera. Eu falei que teria, né, que ter o espaço aqui, tem uma câmera fake, mas lá fora ela é vendida com uma câmera diretamente na motocicleta. Você clica, tira a foto e vai para o seu celular. Então acho que essa tecnologia será muito bacana. Infelizmente não temos, então ponto negativo, assim como o aplicativo. A Super Soco tem um aplicativo muito legal para todas as motocicletas. No painel, inclusive, tem até o símbolo, né, de transmissão de dados, do Bluetooth, digamos assim. Mas aqui em terras tupiniquins, essa tecnologia não está disponível. Outro ponto negativo é o assento do garupa. Para mim, esse é um veículo para você andar sozinho. Embora tenha aqui, ó, a pedaleira, é muito ruim a posição, não tem espaço direito para o garupa, então se você vai levar garupa com frequência, acho que essa não é scooter para você. Outro ponto negativo ou de melhoria são as suspensões, não vem com ajuste. Eu acho que poderia trazer um pouquinho mais de conforto, principalmente nas nossas ruas esburacadas. Talvez na Europa, asfalto liso, ela se saia bem. Mas aqui em São Paulo deixou um pouquinho a desejar. Outra coisa que eu não gostei foram os freios. Eu achei que principalmente o dianteiro, ele morde pouco, tá? Realmente me deixou insegura em algumas situações. Claro, por ser um veículo leve, que não atinge uma velocidade muito alta, não tive muitos problemas, digamos assim. Mas andando no dia a dia, eu tinha que calcular previamente
a capacidade de frenagem para frear com antecedência. Que se tivesse ali que, numa emergência, precisar mesmo chamar scooter no freio, ia deixar um pouquinho a desejar. Eu até fiz, para quem me acompanha no Instagram, aliás, se você não me segue, vai lá, amanda.pagliari. Até fiz a técnica do China. Se você não conhece, tem vídeo dessa técnica milenar para você arrumar o freio hidráulico da sua moto. Eu fiz, mesmo assim, amigo, não resolveu muito não. Então, freio é um ponto negativo. Outro ponto negativo é que ela não se autocarrega, então ela não tem uma tecnologia para carregar a bateria, por exemplo, como um freio regenerativo. Autonomia de maneira geral, 60 km andando no modo esporte, né, no modo mais agressivo, digamos assim, achei até que razoável com a proposta do scooter. Um ponto negativo é que você não consegue duplicar aí a capacidade de carga dela, porque não tem um espaço para você colocar outra bateria, como a TSX, por exemplo. Outro ponto negativo, ainda falando da parte de carregamento da scooter, é que você não consegue levar o carregador junto com a scooter se você não estiver com uma mochila. Pois é, a parte debaixo do assento, que na minha opinião deveria ser destinada a levar o carregador, ele não cabe. Eu tentei de todas as formas encaixar, mas a parte da trava não deixou, eu não quis forçar para não estragar. Mas aí é uma complicação, né? Se você quiser sair sem mochila e quiser carregar ela no meio do caminho, você não vai poder levar o carregador. Outro ponto negativo é que ela não vem com cavalete central. Então tem os furos aqui na parte de baixo que acredito que sejam do cavalete, mas enfim, essa versão não tem. Outro ponto negativo é a bateria dela, que custa R$6.000, uma nova. Talvez no futuro abaixe um pouco o preço, mas atualmente custa R$6.000. Olha só, ela dura 800 ciclos, ou seja, você vai carregar ela 100%, né? 800 vezes. E fazendo a conta, imagina que você vai andar todos os dias 60 km, carregando aí os 365 dias do ano, ela vai te durar aí 2,2 anos. Então tem que fazer conta. Todo mundo quer saber o preço? Pois é, e o preço, na minha opinião, um ponto negativo, R$17.500. A gente agora, em agosto de 2020, tá com dólar de R$5, então justifica um pouco, mas mesmo assim, antes do dólar tá um pouquinho cara. Na Europa, até se justifica ela custar um pouquinho cara, porque ela tem aí umas firulinhas, né? Tem aplicativo, tem a câmera, é um produtinho, um brinquedinho novo. Mas aqui no Brasil, ela vem sem câmera, sem aplicativo, acho que fica um pouquinho salgadinho, né? E o que você acha? Escreve aqui nos comentários. Tem muita gente que acha que o nome, né, Kooks, é um ponto negativo, já que muita gente não vai comprar ela para não ser zoado pelos amigos. Nossa, aliás, acabei de ter uma ideia agora. A Amandinha, espírito de porco, vai compartilhar esse vídeo no WhatsApp e vai escrever assim pro seu amigo, para todos os seus amigos: achei uma moto que é a sua cara. Mas você não fala nada, só escreve isso: achei uma moto que é a sua cara, e compartilha o link. Só no final ele vai saber que você trollou ele. E o primeiro ponto positivo é o painel. Eu achei que, além de bonito, né, de ornar com scooter, traz uma boa visibilidade. Outro ponto positivo são os modos de pilotagem, então você consegue selecionar de acordo com a sua necessidade. Tá com pouca carga, viu que não vai chegar, você pode reduzir para o modo eco e chegar com segurança. Outro ponto positivo é a ciclística. É um veículo leve, ágil, fácil de pilotar, muito intuitivo. Então as pessoas que não têm muita prática com motos, com scooter, vão tirar essa pilotagem de letra. Piloto automático, eu não sei se faz muita diferença para um scooter, mas como ela traz essa tecnologia, ponto positivo. Outro ponto positivo é que você consegue remover a bateria para carregar na sua casa, e também outro ponto legal é que você consegue também ver a capacidade de carga diretamente na bateria. Não precisa levar para a motocicleta. A TSX, por exemplo, não tinha esse sistema. Outro ponto positivo é que este é um veículo eco-friendly. Ele não polui, né? Polui menos que um veículo a combustão e também não emite som. Então, se você está ligado aí com o meio ambiente, quer ajudar o nosso planeta, essa scooter é para você. Outro ponto positivo é que tem isenção de impostos em alguns estados. Aqui, ó, tem um mapa para você conferir quais estados têm isenção ou redução de IPVA. Acho que isso é muito bom e, na minha opinião, deveria ter isenção no Brasil inteiro. Qual a sua opinião? Escreve aqui nos comentários. O sensor de presença é um ponto positivo que serve não só para você ligar a motocicleta, mas também como um alarme, então traz mais segurança. Outra coisa bacana é a economia, não só aí pela substituição do combustível pela energia elétrica. Então, pela conta que vocês viram,
esse veículo é mais econômico que o motor a combustão, mas também como a manutenção, então ele exige pouca manutenção, um ponto positivo. E basicamente a manutenção dela é o quê? Pastilha de freio, pneu e fluido de freio. São menos peças, é uma mecânica simples, então um ponto positivo. E ela está disponível com preço público sugerido a partir de R$ 17.500. E a moto tem 1 ano de garantia e a bateria 2 anos de garantia. E você, gostou dessa scooter? Teria uma Kux? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Não esquece de trollar o seu amigo, compartilhar esse vídeo mandando: achei uma moto que é a sua cara. Será que essa moto vai pegar no Brasil? Escreve aqui que eu quero saber. Se ficou com alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu respondo pra você. Deixa o like se gostou do vídeo, se inscreve no canal também para receber novos vídeos. Até a próxima, moto beijo!